Olá, olá, olá! Você está no seu DNA, um programa no qual eu mostro os caminhos para você obter o seu domínio nas análises e interpretações de dados em diversidade genética. Eu sou a Natácia e hoje nós falaremos sobre um grande erro do pesquisador em genética de populações que ele nem percebe e que pode atrapalhar o seu domínio nas análises. Sim, vamos conversar sobre isso porque provavelmente é algo que trava o seu sucesso, é algo que trava o seu domínio. O que seria isso? Gente, acreditar que o que importa são botões, tá? Então, o que acontece? A gente tem um grande, digamos assim, uma grande crença limitante, porque algumas vezes nós acreditamos que simplesmente apertar botões é o que resolve os nossos problemas, mas isso não é verdade. Nós conversamos sobre isso e hoje eu vou responder para vocês algumas perguntas que vocês me enviaram em relação à nossa conversa anterior sobre esse tema. Quero lembrar você de se inscrever na semana do DNA Pop. Quero agradecer quem já se inscreveu, quem respondeu os questionários. Isso é muito importante porque a gente vai aprimorando a semana do DNA Pop. Então, com sugestões que vocês enviam, com as necessidades, ela é toda moldada, tá? Para vocês. Então é muito importante que você faça isso, que você responda o questionário, que você se inscreva, porque a gente vai colocar a mão na massa e aí o que vai acontecer? Você vai aproximar cada vez mais o seu domínio nas análises e interpretações de dados genéticos. Então, vamos lá para a nossa conversa de hoje sobre por que apertar botões é o maior erro que o pesquisador em genética de populações pode cometer. Vamos ver se você está cometendo esse. Eu acredito que não. Se você está aqui no Entenda Genética, acredito que você já é uma pessoa que está sacando que não é só sobre isso. Aproveita, compartilha o vídeo, dá like, manda para quem pode interessar, contribui, ajuda aqui esse canal a crescer. A gente é pequenininho, mas a gente junto pode se tornar uma comunidade mais forte e chegar a mais e mais pessoas para que outras pessoas também tenham o domínio nas análises e interpretações dos dados genéticos. É muito ruim, gente, quando a gente não sabe o que fazer, não sabe o que apertar, não sabe quais análises a gente pode escolher para responder as nossas perguntas. Então aqui você tem tudo isso e você pode também levar isso para outras pessoas. Portanto, compartilha tanto o canal quanto a semana do DNA Pop. Então, beleza, gente, seguinte. Não é só sobre apertar botões. Quem aperta botões não tem fundamento teórico muitas vezes, porque a gente pode seguir o default do programa? Sim, nós podemos seguir o default do programa sem problema algum. Não, porque dependendo do tipo de dado que você tem, o default ele não vai ser aquilo que é necessário para as suas respostas. Inclusive, pode ser que você gere resultados errados, leve isso, publique, e aí o que vai acontecer? As coisas vão estar erradas, você pode passar por situações embaraçosas. Então, é importante que você saiba os fundamentos, tá? Que você não fique joguete na mão de outras pessoas também. Então, eu vou responder algumas perguntas que me foram enviadas. A primeira delas é: você disse que alguns artigos acabam sendo publicados com resultados errados. Como saber? Gente, isso é muito verdade. O que acontece? Várias vezes a gente pega os artigos científicos e nós acreditamos que aquele artigo científico, por ele ter passado por um processo de revisão, não tem nenhum tipo de erro ali dentro, tá? Só que algumas vezes erros passam no processo de revisão, esses artigos eles vão para frente. Se você é uma pessoa que não só aperta botões, você vai conseguir identificar quais são os erros e os furos que nós temos na metodologia desse tipo de artigo, tá? Por isso que eu falo para vocês sobre essa questão de não é só apertar botões. Se eu abrir aqui um programa com vocês agora e a gente apertar o Run, tá? Apertar então a execução do programa, ele vai correr tranquilamente, você vai conseguir reproduzir, e isso tem vários tutoriais aqui dentro do Entenda Genética. Mas isso por si só não te dá um embasamento teórico que você precisa para que você consiga fazer as suas análises, tá? Não só as suas análises, como as escolhas que modelam a análise, porque essa escolha, ela faz parte da análise. A análise, gente, não é simplesmente você ir lá e apertar o botão. Não é isso. A análise, ela vem muito antes. Vem das estratégias que você
se utilizou para fazer a sua pesquisa, vem da parte de interpretação, é tudo. Então, não dá simplesmente para você fazer isso de forma automática. Então, como que a gente pode identificar? Quando você sabe o fundamento da análise. Ah, Natácia, então você está me falando que eu vou ter que saber todos os cálculos, todos os pormenores? Não. Um exemplo que eu cito, tá? Foi de um artigo, foi de vários artigos que a gente tem dentro do programa Structure, utilizando o programa Structure. O programa Structure, ele é um programa que permite com que você consiga estabelecer grupos genéticos, e se você trabalha com genética de populações, eu indico fortemente que você utilize esse programa, tá bom? Beleza, então o que o pessoal geralmente faz, entre aspas, errado, que você vai conseguir identificar? Primeiro, o número de réplicas, tá? Geralmente tem que ser 10 réplicas para você utilizar esse programa. Artigos por aí você pode encontrar 3, 2, 4, que foi o artigo que eu citei já em outra conversa, e aí provavelmente essa pergunta foi feita. Outra coisa que acontece muito de errado utilizando essa abordagem do Structure, e se você trabalha com isso, cara, anota isso aí é muito importante. O que acontece? Isso aí é um pouco aprofundado, se vocês tiverem dúvidas, vão me enviando aqui, me mandem mensagem que a gente pode conversar sobre. Mas geralmente, quando a gente vai determinar os grupos genéticos dentro do programa Structure, a gente tem uma metodologia para isso. Geralmente, as pessoas utilizam a metodologia de Evano. Vocês podem olhar, grande parte dos trabalhos de genética de populações estimam esses grupos genéticos com Evano. Beleza, sem problema nenhum. Só que, gente, não... Comenta aqui para mim depois se vocês conhecem o método do Evano ou se vocês já mexeram com o programa Structure para eu saber mais ou menos como é que vocês estão. Mas seguinte, esse método funciona, ok? Só que algumas vezes, quando você identifica um K, tá? K é grupo genético igual a 2, pode ser que esse método falhou em identificar a quantidade mais adequada que descreveria as suas populações. Então, é interessante que você faça uma análise utilizando outro método, tá? Para que a gente consiga verificar se há uma concordância entre essas metodologias. Isso é uma coisa que as pessoas quase nunca fazem. Então, pode ser que você tenha muito mais grupos genéticos que estão escondidos numa subestruturação de 2 grupos genéticos e você nem sabe disso. Então, essas coisas que eu tô falando para vocês são detalhezinhos de parafuso que a gente sabe porque faz uma leitura de revisão do artigo, verifica o que o autor pontuou ali, e aí por isso eu consigo identificar se aquele resultado ele é confiável ou se aquele resultado não é confiável, simples desse jeito. Então não é se a pessoa apertou o botão A ou apertou o botão B, é se a estratégia que a pessoa utilizou faz sentido, se aquela estratégia é uma estratégia que realmente tem suporte estatístico, tá? Tem embasamento estatístico e teórico. Outro exemplo que eu vou trazer para você. Tem um programa que ele identifica a probabilidade de que tenha migrantes nas suas populações. Então, ele identifica a probabilidade, beleza? Quando você identifica essa probabilidade dentro desse programa, você não identifica o número de migrantes. Então, se a pessoa colocar essa análise e falar assim que foram identificados migrantes, já acende uma luzinha, porque não. O programa, ele não identifica migrantes ou o número de migrantes. Ele identifica a probabilidade de você ter migrantes. Percebe a diferença? É sutil, gente, mas é diferente, não é a mesma coisa. Nesse mesmo programa, os desenvolvedores dele sugerem o seguinte, ó, usa pelo menos 50 indivíduos. Então, se você vai analisar um artigo que está usando o programa de GeneClass e ele não tem 50 indivíduos na população, você já sabe que ali tem um furo, que ali tem um problema, entendeu? Então, são detalhes que fazem a diferença. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é apertar botões? Não, não é apertar botões, mas faz parte da escolha que você vai utilizar e também da sua capacidade analítica. Porque se você está numa parceria, isso é complexo, a gente já vai conversar sobre isso. Mas a gente tem que estabelecer confiança também. E às vezes a gente acaba entrando em algumas colaborações e que porque a gente não sabe, não é que você tem que desconfiar da pessoa, mas porque você não tem essa capacidade crítica de avaliar por falta do fundamento, você acredita que está tudo certo. Olha, o Rodrigo disse que nunca utilizou o Structure. Rodrigo, se você trabalha com o Structure,
você pode participar da semana do DNA, porque a gente vai fazer a aula voltada para o structure. Então, a gente vai conversar sobre todos esses pormenores aqui. Então, nesse primeiro momento, eu não quero que vocês fiquem preocupados ou preocupadas em apertar os botões, tá? Mas simplesmente em saber identificar que você tem que entender os fundamentos. Isso não significa que você tem que saber tudo quanto é cálculo do multiverso e das linhas temporais da Marvel. Não é isso, tá? Mas você tem que ficar esperto, porque sim, tem alguns artigos que acabam sendo publicados com resultados errados e eu não quero que seja o seu caso, beleza? Continuemos aqui então, num exemplo que eu quero trazer para você sobre essa questão de resultado que seria errado. Eu não tirei isso aqui de um artigo específico, mas esse é um exemplo que tem em vários artigos que eu li, tá? Mas aí, para não expor os autores, eu optei por trazer uma simulação que eu mesma fiz. E isso que vocês estão olhando aqui é um resultado de um programa chamado DIY ABC. Faça você mesmo. Esse é um programa que a gente consegue pensar em cenários. Como assim cenários? Cenários que expliquem o que você está enxergando nas suas populações. Por exemplo, será que tem fluxo gênico ali? Eu acho que tem. Os meus resultados indicam que pode haver fluxo gênico. Então, eu vou construir um modelo, um cenário que tenha fluxo gênico. Será que o fluxo gênico, ele é intenso? Ou será que essas populações, elas se diferenciaram posteriormente em um fluxo gênico? Então, com tudo isso, você consegue montar cenários. Você coloca esses cenários dentro deste programa de UIABC e com base no que você falou para o programa, ele vai indicar qual o melhor cenário explica os seus dados. Desculpa, explica a história demográfica dos seus dados. Então, para esse caso aqui que a gente observa o resultado, olha só. Esse aqui é um dos cenários, tá? Eu tinha testado aqui vários cenários. A gente tinha testado 8 cenários. E aqui, esse cenário, só para vocês entenderem o contexto, tá? É o seguinte, eu estou dizendo que esse grupo aqui e esse grupo aqui, em um dado momento, tiveram um contato e um fluxo gênico que estabeleceu um terceiro grupo. Esse foi o melhor cenário selecionado. Mas eu quero mostrar para você o resultado aqui no gráfico, tá? E qual foi o resultado no gráfico? A gente vai olhar esse aqui que tem os micros, que é o que nos interessa aqui para essas lives de aquecimento. Aqui a gente testou 8 cenários demográficos e a gente verificou que o melhor cenário tinha 50% de chance de ser o cenário que melhor explicava aquilo que a gente tinha nas nossas populações, que é esse cenário aqui que eu coloquei para vocês. Gente, vocês acham que 50% é um valor apropriado para eu falar que é um indicativo de que esse cenário aqui é o que explica os dados? Cara, não é. E se você bater no Google aí, artigos de genética de populações, genômica de populações, com esse programa eu tenho certeza que você vai encontrar alguns artigos que fizeram essa análise, porque é uma análise assim top. A pessoa faz, o pessoal, uau, que artigo é esse? Porque agora tá na modinha essa análise, e é uma análise muito boa, realmente é uma análise muito boa. Mas não é porque ela é boa que você tem que incluir. Aí o que a galera faz? Cara, eu vou incluir, porque tem que incluir teste de cenário, vou incluir esse negócio aqui. Aí as pessoas incluem, mas tem que ter esse pensamento crítico aqui de que esses valores abaixo de 90%, 95% não explicam tanta coisa assim pra gente. Então aí você tem que colocar isso lá na sua discussão como um fator limitante. Isso é só para você ficar ligado e para você ficar ligada que a gente tem que ter esse olhar crítico. Então, aqui eu não ensinei vocês a apertarem botões, mas vocês estão adquirindo essa habilidade crítica, porque quando a gente fala sobre o domínio nas análises e interpretações de dados genéticos, não é só sobre apertar botões. Aqui a gente interpretou, a gente viu que esse valor aqui de suporte de probabilidade não seria adequado para que a gente explorasse esse tipo de resultado. Então, esse aqui é um exemplo do que eu tinha falado de artigos que a gente pode encontrar com problema. Isso aqui é o mesmo tipo de análise, tá? Também é um artigo científico. Esse aqui foi retirado de um artigo científico. E olha só, todos os cenários praticamente que foram testados com os marcadores microsatélites não tem diferença entre si. Se não tem diferença entre si, a probabilidade basicamente é a mesma.
Uai, se a probabilidade é a mesma, vocês concordam comigo que eu não posso elencar aqui um cenário que melhor explique a história daquelas populações, a demografia? Não tem como. E aí a galera discutiu em cima desse aqui, ó. Porque em um dado momento da simulação ele ficou com 40, né? Mas, tipo, ainda assim é muito baixo, entende? Então, isso daqui é uma forma de você identificar se esses artigos estão de forma equivocada ou não, com base nos fundamentos, beleza? Qual o programa mais fácil para trabalhar com os microsatélites em termos de complexidade de escolha? Essa pergunta foi boa, né? Então, gente, se você quer trabalhar com os microsatélites, um programa que eu acho assim um pouco mais tranquilo para você trabalhar é o GenIX. Vocês já ouviram falar do GenIX? Ele é um programa que você faz como se fosse um plugin dentro do Excel. Então, é óbvio que a gente tem que entender os fundamentos, né? Por exemplo, essa análise aqui fica melhor com um determinado número de marcadores microsatélites e tudo mais. Mas esse programa é um programa que eu acho muito tranquilo da gente trabalhar. Eu vou abrir aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Então, assim, de todos os programas que a gente tem com os dados microsatélites, eu acredito fortemente que o GenIX é o programa mais tranquilo de ser trabalhado. Vou abrir aqui para vocês olharem na tela. Como é um programa super tranquilinho. E também o input dele é bem bacana, porque o input dele, ele, de uma certa forma, é uma organização dos seus genótipos. Eu gosto muito de organizar os meus genótipos conforme o arquivo de entrada do GenIX. Então, olha só, esse aqui é o arquivo de entrada do GenIX. Aqui eu não vou ficar, não é o propósito dessa aula a gente ficar explicitando cada uma dessas linhas, mas basicamente o que a gente tem aqui são os genótipos dos nossos micros e as populações e os indivíduos das nossas populações. Então, como que a gente pode fazer a nossa análise aqui? Olha só, eu tenho um plugin do GenIX bem aqui, tenho aqui a minha tabela de genótipos, aí o que eu vou fazer? Por exemplo, se eu quiser calcular as frequências dos alelos, ó, venho aqui em frequência, aí eu simplesmente dou um OK. Se eu quiser colocar gráficos, ele gera gráficos pra gente, tá? E aí a gente gera isso daqui, ele tá rodando. Alane, Nath, nessa última imagem que você colocou, explica que 40% tem outras análises no artigo ou se basearam apenas nessa para conduzir os resultados? Peraí, de novo, rapidinho. Peraí que eu tô processando. Alane, deixa eu entender sua pergunta. Nessa última imagem que você colocou, que explica 40%, tem outras análises no artigo? Ah, tá, entendi. Alane, tem outras análises no artigo. Por exemplo, eles tinham lá análises de diversidade genética, AMOVA, estruturação, todas essas coisas que a gente costuma colocar. Só que eles fizeram uma pergunta com base em cenários, entendeu? Em cenários. E aí, digamos assim, a discussão deles foi em cima desse melhor cenário selecionado, que na verdade não era o melhor cenário selecionado, né? Então, no caso, não tinha jeito. Tipo assim, na verdade a análise estava errada, nem deveria estar dentro do artigo. Assim, mesmo que eles tivessem outras análises ali dentro, eles não poderiam ter colocado. Agora, essa análise é bem difícil de fazer, tá? Assim, ela demora muito, a gente fala de modelagem, a gente tem que ficar testando, colocando mais, digamos assim, características dentro dela, porque você pode colocar diversidade genética, você pode pedir para estimar FST, enfim, tem várias coisas lá dentro, a gente vai modelando. E o que acontece? Às vezes a gente não consegue um resultado bacana, mas pelo menos uns 80%, sabe? Aí você fala, olha, a gente encontrou 80%, mas, né, não é bacana isso aqui, a gente sabe dessa limitação, mas 40% é muito ruim, tá? Assim, se vocês baterem no Google, tipo, DIU-ABC, eu vou colocar aqui no chat para vocês o nome da análise, tá? Aí, e colocar, sei lá, Population Genetics ou Genômica Populacional, vocês vão encontrar com certeza artigos com esse problema, tá bom? Coloquei aí para vocês.
Ó, o Rodrigo tá perguntando, daria para fazer essas análises de cenário com os marcadores dominantes? Não, Rodrigo. Não é possível fazer. A gente consegue fazer com ele lá os SNPs, os microsatélites dentro do DIO-ABC e as sequências de Sanger. Então, dentro do DIO-ABC é possível fazer com Sanger, sequenciamento de Sanger, microsatélites e os SNPs, mas os dominantes não. Não é possível, tá? Mas os dominantes você consegue. Eu não conheço, eu desconheço. Eu posso até ver se o Basecamp tem um programa que chama Basecamp, que faz também simulação. A gente pode ver se ele faz com os marcadores dominantes. E aí, se fizer, eu passo para você. Mas ao que eu me recordo, eu acho que não tem. Gente, para quem não sabe, os marcadores dominantes são aqueles que a gente não consegue identificar o heterozigoto, tá? Só pra gente ficar todo mundo na mesma página, beleza? Então, voltando aqui, esse aqui é o programa que eu acho mais tranquilo de você fazer sem fazer, desculpa a palavra, nenhuma caquinha, nenhuma merdinha, tá? Por quê? Porque ele é simplesmente um programa que vai colocar as frequências dos alelos, também funciona para marcador dominante, tá? E além disso, é lógico, ele tem outras análises que vão te exigir um fundamento teórico, mas assim, ele consegue fazer análises mais simples, que não demandam tanto, digamos assim, fundamento teórico para você fazer as suas escolhas, tá bom? Gosto bastante. Então, ele gera os gráficos pra gente, ele consegue colocar aqui, por exemplo, qual que é a frequência do alelo para cada marcador. E aí, o mais legal que eu acho é que ele já solta isso daqui prontinho. Por isso que eu gosto tanto desse programa. Duas perguntas aqui, gente, que eu coloquei dentro da mesma classe de perguntas, porque eu acredito que acho que mais ou menos conversa sobre a mesma coisa, tá? Nath, se não é só apertar botões, por que não deixar alguém fazer? Então, o que que eu imagino aqui? Olha, se não é só apertar botões, se a gente tem que ter o fundamento de escolha, por que que eu tenho que fazer a análise? Eu deixo para alguém fazer a análise, entendeu? Porque eu deveria ficar fazendo isso e não vou fazer outra coisa. Eu entendo que seria isso. Cara, eu acredito fortemente e eu, assim, o máximo que eu puder estimular vocês, eu estimulo os meus alunos. Não deixe as suas análises na mão dos outros. É claro que a gente tem como fazer parcerias, isso é possível, plenamente possível, parcerias que sejam saudáveis e que você confie. Mas não tem esse pensamento, cara, é só fazer a análise, eu deixo alguém fazer e aí eu olho o resultado e beleza. Porque às vezes a gente tem esse preconceito, ou porque acha que a análise é muito difícil, ou porque é muito complicado, ou porque você às vezes não tem um suporte de um orientador, ou porque você pode ser um orientador que não teve essa parte durante o desenvolvimento do seu doutorado, do seu mestrado. Então, assim, deixar alguém fazer a sua análise, você tem que ter muito critério e saber muito bem também da teoria. Então, já que você vai saber também da teoria, por que não você fazer, entendeu? Por que não você olhar de perto os seus dados? Porque à medida que você vai fazendo, você também vai adquirindo habilidades de discussão, habilidades de interpretação, você vai pegando fundamento teórico. Muito fundamento teórico que eu peguei foi justamente porque eu fui atrás de fazer as análises. A gente se força a aprender mais com isso, tá? Se eu ficar só com a parte de interpretação, como eu sei se as análises foram feitas apertando os botões certos? Eita, e aí, hein? Cara, isso aqui acontece muito quando a gente tem parcerias, né? Então, quando eu tava falando para vocês sobre a parceria, que é uma preocupação que eu tenho muito, né? A gente pode ter parcerias e parcerias, mas algumas vezes pode ser que a gente está em algum projeto que as pessoas, e não é por maldade, tá, gente? Não é tipo, a pessoa foi lá para ferrar comigo ou ferrar com o grupo. Não. Às vezes a pessoa simplesmente não sabe, tá? E cometeu um erro por ignorância, porque não sabe. Então, quando você for ficar com a parte de interpretação, se for um caso de colaboração e a pessoa tiver feito a análise, o que você vai fazer? Você vai ler a metodologia que ela fez. Você vai ler essa metodologia. Quando você for lendo a metodologia, você vai conseguir verificar se ela fez os passos certinhos, tá?
Então, por isso que eu falei para vocês saberem o fundamento. Não vai direto interpretar o resultado do que a pessoa gerou. Pergunta para ela, qual foi o valor de bootstrap que você usou, se ela não colocou isso no trabalho, porque às vezes a pessoa esquece e aí vai colocar depois, aí você descobre que foi um valor errado, sabe? Quantas simulações você utilizou aqui? Como você fez? Qual foi o seu critério de escolha? Pergunte, não tenha medo de perguntar, tá bom? Então, essa parte de você saber se as análises foram feitas apertando os botões corretos, é você ter esse feeling que eu falei que vai além de apertar botões, é você saber o fundamento teórico, você saber o que aquela análise pode fazer, aí você consegue fazer isso com tranquilidade. Coisas importantes que eu quero falar aqui para vocês. Seguinte. Gente, não é que eu seja contra o default do programa, tá? O default do programa, ele é extremamente importante e várias vezes a gente acaba utilizando o default do programa para fazer as nossas análises. A questão é que você tem que ter uma capacidade crítica para saber se esse default do programa é apropriado para o seu dado. Porque pode ser que o que está ali no default não seja apropriado para o seu dado. Pode ser que o default do programa tenha um valor baixo de bootstrap, porque simplesmente estava lá, entendeu? Então o default não é errado, o default é uma pré-definição. Se o default é uma pré-definição, ele é pré-definido como se fosse uma abordagem geral. E a gente tem que entender que cada dado tem uma especificidade, que cada trabalho tem também suas características. Por exemplo, pode ser que você está fazendo um trabalho com os micros e que você tenha poucos micros, ou que você tenha poucos indivíduos por população. Então, você não vai fazer análises que demandam muitos indivíduos por população, ou análises que você só vai ter robustez se você tiver um determinado número de microsatélites. Então, assim, default é amigo, porém você precisa avaliar se ele realmente comporta aquilo que você precisa. E o default é muito importante para você começar a colocar a mão na massa. Gente, não espere você ter os seus dados para você colocar a mão na massa. Porque eu vou falar um negócio. O maior erro que você pode ter, que você pode cometer com você, é falar o seguinte: não, eu vou esperar os meus dados serem gerados. Aí, quando os meus dados forem gerados, eu vou analisar. Porque assim eu aprendo e analiso. Eu já aprendo e analiso e aí pronto, vai ser maravilhoso porque eu não vou ficar perdendo tempo. Só que o negócio é o seguinte, nem tudo é como a gente planeja. E campo de batalha é muito diferente. Então você não sabe se você vai ter os seus dados no momento que você deseja. Você não sabe se as coisas vão atrasar. Você não sabe o que vai acontecer. Uma pandemia surgiu para mostrar pra gente que, olha, nem sempre as coisas são como nós planejamos. Então, tire um tempo e comece a usar o default do programa. Pega lá dentro dos programas, geralmente eles têm os modelinhos de input. Você vai lá, pega esses modelinhos de input, roda com default para você começar a ter familiaridade com essas interfaces, para você identificar o que é que eles podem fazer. Quando você for trabalhar com seus dados, você vai fazer isso de uma forma muito mais tranquila. Agora, é óbvio, se você tiver com seus dados em mãos, que maravilha, que beleza, você aprenda com eles aí, muito maravilhoso. Mas, se você puder, não tiver com seus dados, comece, utilize o default, vá mexendo mesmo. A gente só consegue aprender a análise trabalhando. E algumas vezes, quando a gente deixa para fazer isso de última hora, pode ser que a gente tenha uma trava, porque a gente não vai conseguir explorar essas partes. Porque assim, pode parecer que não, mas essa aula foi extremamente densa. Falei muitos conceitos para vocês. Todos eles foram sendo empilhados ao longo da minha vida enquanto pesquisadora. Então, só tomem cuidado com isso, tá? Você vai, ao longo do tempo, empilhando esses conhecimentos e vai conseguindo fazer boas escolhas. Isso é só possível quando você vai para o campo de batalha, quando você erra, quando você repete, quando você entende a natureza dos dados, porque aí passa a ser uma coisa natural. Então, faz parte da vida de um cientista aprender a analisar os seus dados, tá bom? Então, se eu tenho um conselho para falar para você comece essas análises genéticas agora, agora. Vocês que estão aqui, cara, já estão um passo à frente, muito adiante. Eu tenho certeza absoluta que durante as defesas ou a submissão de artigo, a orientação que vocês estejam fazendo, isso vai fazer
absolutamente toda a diferença. Eu já estive em 2 lugares, tá? Eu já estive em um lugar que eu realmente fiquei bastante envergonhada na minha defesa, e foi na minha defesa de TCC. Eu fiquei muito envergonhada e já superei, tá, gente? Mas assim, por quê? Porque eu confundi conceitos que seriam conceitos, hoje eu vejo que são conceitos básicos, mas naquele momento eu não consegui entender, porque não é tão simples assim, gente. Eu sei que não é, por isso que eu estimulo a começar a perguntar. Hoje com a internet as coisas facilitam demais, demais pra gente conversar. Mas para vocês terem noção, eu genotipei errado os dados da minha monografia, isso já tem o quê? Uns 12 anos. Ai, meu Deus, 12, 13, enfim. Eu genotipei errado os dados da minha monografia porque eu considerei que os stutterings que tinham lá eram alelos. E eu fazia gel de poliacrilamida e eu identifiquei dessa forma. Então, toda a minha genotipagem, ela estava equivocada. E o pior de tudo, o professor perguntou o que era o stuttering e eu falei, é isso. Ele falou, não, não é isso não, minha filha. E assim, eu fiquei realmente muito envergonhada. Eu utilizei análises equivocadas. Eu já falei isso em outro momento, mas eu peguei e calculei o Q quadrado, porque afinal de contas eu estava estudando nos livros, era Q quadrado. Então, assim, essa maturidade a gente vai pegando aos poucos. Eu gosto de trazer essas coisas para vocês, porque eu não quero que ninguém passe por uma situação, assim, que é chata, sabe? Que marca um dia que é tão especial pra gente. Para que você esteja preparado e preparada, tá? Falando sobre isso, eu lembrei até de um outro erro dessa parte de análise que a galera comete muito, que é o seguinte: quando você for genotipar o seu microsatélite, gente, algumas vezes, principalmente se você estiver usando sequenciador automático, não, se você estiver usando, né, o sequenciador automático, pode ser que venha uma coisa mais ou menos assim para você, ó. Vou colocar aqui, e eu tô falando isso porque às vezes eu faço consultoria com o pessoal do canal. Inclusive, se vocês tiverem interesse, pode entrar em contato. A gente faz isso com o maior prazer, de forma gratuita e fica para todo mundo aprender, tá? Então, vamos olhar aqui. Aqui eu tenho 110.2. Vamos supor que isso aqui seja o alelo que você está estudando. E aí, isso aqui foi genotipado e saiu lá no GeneMapper, quando você genotipa. Então, o que aconteceu? Eu já peguei isso aqui de vários alunos mesmo. Aí, tem lá o alelo 110.02, às vezes você vai ter aqui o alelo 110, tá? Aí você vai ter o alelo 110, desculpa aí a letra, ponto 1. A pessoa pega e joga isso aqui na matriz de genótipo. Gente, isso aqui tá errado. Esse ponto 2 aqui, ó, não existe. Você tem que desconsiderar isso daqui, tá? Isso aqui provavelmente é um tamanhozinho de fragmento a mais que pegou quando exporta ali do GeneMapper. Então, se você estiver exportando diretamente do GeneMapper a sua tabela de genótipos com os microsatélites, toma cuidado para você não inserir essa matriz dentro das suas análises desse jeito aqui, porque vai estar errado. Todas as suas análises, elas vão ter métricas que não representam real, porque o programa vai entender que isso aqui é um outro alelo, vai entender que isso aqui é um outro alelo e vai superestimar os valores de diversidade genética. Não queremos isso quando está errado, né? Então, só para vocês ficarem atentos com esse tipo de coisa que também pode acontecer, beleza? Ótimo, vamos conversar sobre passos para você implementar agora, para você não ser pego por esse negócio de botões, tá? Você não vai ser a pessoa que só aperta botões. Eu quero dar aqui para vocês 4 passos, 4 coisinhas para vocês fazerem, que eu tenho certeza que pode ajudar cada um de vocês aqui. Primeira coisa que é interessante que você faça é selecionar quais análises você quer fazer no seu trabalho. Nath, como assim? É o seguinte, você não precisa saber todas as análises do multiverso. Já falei isso várias vezes, não precisa. Você tem que saber quais análises respondem à pergunta biológica que você estabeleceu no seu trabalho. Então, você vai anotar a pergunta que você tem aí no seu trabalho. E aí, o que você vai fazer? Vai identificar quais análises você pode fazer para responder essas perguntas e começar os seus estudos a partir destas análises, beleza? Então, essa é a primeira parte. Depois que você identificou quais são as análises que você precisa, você vai atrás de encontrar inputs. Os inputs são os arquivos de entrada que nós utilizamos dentro dos programas estatísticos, dentro dos softwares, tá?
Então, é como se ele tivesse ali uma organização. Não, ele é uma organização, tá? E uma extensão que esses programas conseguem fazer a leitura e importar esses dados para dentro deles, certo? Então, você vai fazer isso. Por quê? Porque isso dá uma dor de cabeça e um trabalho muito grande. Nath, por onde eu acho esses inputs? Comece dentro do próprio programa. O que a gente tem mania de fazer? Pegar input com coleguinha. Você vai lá, pega o input emprestado com fulaninho, com ciclaninho. Quando você vê, deu problema, porque às vezes a pessoa vai reproduzindo um input de forma equivocada. Então, tome cuidado com isso, tá? De você, às vezes, pegar input das pessoas. Ah, eu tenho que desconfiar de todo mundo. Não estou falando isso. Só tem a visão crítica das coisas, tá bom? Então, pega lá esses modelos que vêm dentro do próprio programa e começa a partir deles. Eu vou mostrar para você aqui um tipo de input que tá errado, tá? Que geralmente o pessoal faz, que fica errado. Só para vocês entenderem o que eu tô falando sobre essa questão de input, porque às vezes vai passando de um para outro e a gente fica com tanto medo achando que o negócio é tão difícil que a gente simplesmente não olha dentro do programa. Você simplesmente resolve que você não vai olhar dentro do programa em lugar de pegar um input lá de dentro, de quem desenvolveu. Geralmente tem. É claro que tem alguns programas que não têm modelo de input, alguns programas não têm modelo de input para os nossos dados, e a gente tem que realmente buscar ajuda, não tem problema. Só tô falando para vocês ficarem espertos com isso, tá? Então, olha só. Esse aqui é um arquivo de entrada do Arlequim. Deixa eu dar um pequeno zoom para você. O que acontece? Que algumas vezes você encontra tipo de erro aqui dentro desse programa. Algumas pessoas colocam assim, ó, para marcadores que tem alelo A e alelo B. Coloca aqui 1.1, aí coloca um Azinho aqui e 1.2, um Bzinho aqui, como se estivesse falando assim, ó, esse aqui é o alelo 1 e esse aqui é o alelo 2. O Arlequim, ele não reconhece isso, tá? Ele vai olhar para isso aqui e vai pensar, bom, isso aqui não é um heterozigoto, isso aqui é um outro indivíduo. Ele não reconhece isso. Então, você não pode fazer isso daqui. E eu já peguei muito arquivo de entrada desse jeito aqui, de forma errada. O que você tem que fazer lá no Arlequim? Coloca o nome do indivíduo, coloca a fita 1 e a fita 2, ou o genótipo do seu microsatélite 1 e 2, sem identificar aqui A e B, 1 e 2. Então, isso aqui eu vejo, já peguei vários artigos não, inputs que estavam desse jeito e que foram passados ali para frente, e ninguém sabia que estava errado. Só que se a gente abrir o help do Arlequim, o help é o manual, tá, gente? O help do Arlequim, ele explica absolutamente tudo como que você pode montar um arquivo de entrada. Então, vai lá no help. Não tenha medo do help. Ele é o seu melhor amigo, inclusive, quando você está fazendo análise. Tá bom, então primeiro você vai selecionar suas análises, depois você buscou os modelos de input e, olha só, estávamos falando desse menino lindo, maravilhoso, ler o help do programa, você vai ler o manual do programa. Quando você lê o manual do programa, isso te aproxima muito, muito do domínio das análises, tá? Eu acredito que essa aqui é uma dica, assim, que parece boba, mas já viu, não sei vocês, a gente tem um certo preconceitinho com o help do programa, porque tá em inglês, né? Porque às vezes a gente não entende o que aquela criatura tá colocando. Tem isso mesmo, entendeu? Isso é normal. Eu não tô falando pra você aqui, nossa, o help do programa é super fácil de você entender. A partir dele, todos os seus problemas foram resolvidos. Não, gente. Ai, que bom que se fosse, né? Mas não é bem assim. Mas é importante que você tenha o help como um amigo e não como inimigo. Traga ele para o campo de batalha, porque ele vai te ajudar bastante. Falando sobre help, pesquisadores que não apertam só botões, eles vão para os grupos dos desenvolvedores dos programas, tá bom? Então, geralmente, quem desenvolve programa estatístico tem grupos. O Structure tem um grupo, tá? Ali para eles. Alguns acabam fechando, tipo o do IABC, ele fechou porque o pessoal mandava muita coisa imprópria, então, por falta de gestão, eles optaram por fechar o grupo. Mas vários programas têm grupos no Google. Entra dentro desses grupos e vai trocando ideia com as pessoas ou simplesmente vai lendo o que as pessoas estão colocando ali. E eu faço muito isso porque eu aprendo demais com as estratégias de análise de outras pessoas.
Porque como eu falei para vocês, não é só sobre apertar botões. Então, dependendo do tipo de dado que você tem, do tipo de pergunta que você tem, a estratégia, ela muda. Isso não tem nada a ver com você saber analisar, não tem nada a ver com você saber colocar o run lá, né? Nada a ver. Simplesmente são estratégias diferentes para que a gente obtenha um resultado confiável. Então, corre lá para os grupos. E por fim, o quarto item que eu acho importantíssimo para você não ser aquele pesquisador que só aperta botões sem saber o que você está fazendo, é buscar artigos na área, especialmente artigos que tenham feito análises similares às que você fez, tá? E aí você vai observar os parâmetros que esses pesquisadores utilizaram. Mas você vai observar se esses parâmetros fazem sentido com base naquilo que eu falei dos fundamentos, tá? Só que é bem legal porque quando você pega um artigo que foi bem feitinho, tá tudo certinho lá, ele te ajuda muito a nortear suas análises, as escolhas dos seus parâmetros. Se você tiver artigos que foram feitos com o mesmo organismo ou com espécies próximas, isso é melhor ainda, porque daí você tem insights nas suas interpretações. Então, faça isso que eu tenho certeza que vai contribuir bastante aí com o seu trabalho, tá? Esses 4 aspectos eu acho super legais. Inclusive, uma coisa que eu faço é pegar o artigo e aí o que eu faço? Eu vou colocando de cores. Então, por exemplo, eu pego, sei lá, azul e aí eu marco uma análise que depois eu marco lá no resultado, o resultado que essa análise deu, e eu identifico a pergunta do artigo que foi feita e que essas análises poderiam respondê-la. Então, a partir disso, eu vou criando também inteligência até para eu conseguir elaborar questões que sejam não simplesmente, sabe aquela questão básica, tem diferenciação genética ou não tem? Não, questões que vão além disso, que realmente explorem a biologia e ecologia que está por trás. Não se esqueça, eu vou colocar o recadinho aqui de novo, de se inscreverem na semana do DNA Pop, para você saber quais são os caminhos para ter esse domínio nas análises em genética de populações. Eu já agradeço a galera que está entrando no WhatsApp, que mandou resposta para que a gente consiga modificar aí ou alterar o evento. Então, as respostas que vocês mandam lá naquela enquete, eu estou lendo todas elas, justamente para a gente ir acertando o evento de acordo com as necessidades de vocês, para quem trabalha com os microsatélites e genética de populações. Então, agora vocês já descobriram o que pode travar o domínio nas análises. Eu espero que vocês peguem todo esse conteúdo e realmente coloquem a mão na massa e implementem isso agora. São coisas bem tranquilinhas de vocês fazerem. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui para mim nos comentários, manda no inbox do Instagram, manda por e-mail. Vai ser sempre um prazer te responder. Não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Compartilhe o Entenda Genética, apoie um canal científico, faça parte desse movimento e também leve conhecimento para outras pessoas. Pela atenção de vocês, muito obrigada e eu espero vocês amanhã na nossa live, que vai ser especialmente voltada para aquelas pessoas que estão, digamos assim, desesperadas, ou seja, na prorrogação dos seus trabalhos científicos, seja tese, monografia, especialização, dissertação, enfim, que estão atrasados com o seu trabalho. A gente vai conversar sobre as melhores estratégias que você pode utilizar caso você esteja nessa situação. Então, beijo e até breve!